Nós vamos para o texto de Mateus, capítulo 24, versos de 32 a 44. Mateus 24, 32 a 44. Aprendei, pois, a parábola da figueira. Quando já os seus ramos se renovam e as folhas brotam, sabeis que está próximo o verão. Assim também vós, quando virdes todas estas coisas, sabeis que está próximo às portas. Em verdade vos digo que não passará esta geração sem que tudo isso aconteça. Passará o céu e a terra, porém as minhas palavras não passarão. Mas a respeito daquele dia e hora, ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem o Filho, senão o Pai. Pois assim como foi nos dias de Noé, também será a vinda do Filho do Homem. Porquanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam e bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca. E não o perceberam, senão quando veio o dilúvio e os levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Então, 2 estarão no campo, um será tomado e deixado o outro. 2 estarão trabalhando no moinho, uma será tomada e deixada a outra. Portanto, vigiai, porque não sabeis em que dia vem o vosso Senhor. Mas considerai isto: se o pai de família soubesse a que hora viria o ladrão, vigiaria e não deixaria que fosse arrombada a sua casa. Por isso, ficai também vós apercebidos, porque a hora em que não cuidais, o Filho do Homem virá. Te agradecemos, ó Deus, pelo momento de culto e de adoração, por tudo que já vimos, ó Deus. Louvamos-te, ó Pai, pela vida do presbítero Joaquim, pela vida do presbítero Ricardo e pela vida, ó Pai, do presbítero Felipe. E pedimos, ó Senhor, que Tu nos conduza pelo Teu Santo Espírito para entender a Tua palavra, continuando assim esse momento de culto e de adoração. Rogamos-te isso no nome do Teu Filho, o nosso Senhor Jesus Cristo, pela ação do Teu Santo Espírito em cada um de nós. Amém. Meus irmãos, eu não sei quantos de vocês já teve a oportunidade de fazer uma viagem internacional. Eu fiz poucas, mas eu não sei se vocês têm esse problema que eu tenho. Aquela apreensão entre a chegada no aeroporto e o embarque, com um receio, talvez, de perder o voo. Para ir para um outro país já é difícil, agora imagina você estando num outro país e querendo voltar para casa. Numa última viagem, minha família e eu fizemos isso. Nós dormimos no aeroporto. Nós preferimos isso, né, de não ter nenhum contratempo no caminho, de não termos nenhuma dificuldade. E ficamos nos sofás. Para as meninas aquilo foi uma festa. Mas como é cansativo e como é exaustivo ficar nessa situação até o momento que temos a chamada do voo e você percebe que está descendo aquela rampa, até o momento que você senta naquela poltrona e o voo começa. Então é um momento, para mim especificamente, muito tenso, muito tenso. Para alguns que já fazem isso rotineiramente, com certeza não é tão problemático, mas é muito tenso. E por que estamos falando a respeito disso? Porque o Senhor Jesus Cristo está passando as suas lições aos discípulos, e nessas lições Ele está preparando os mesmos para o fim, mas
nunca nós vamos ver tão nitidamente no texto que estamos lendo, do capítulo 24, a expressão de alerta exigida de Jesus para com os seus discípulos quanto ao que irá acontecer. Ele está criando e vai criar daqui por diante essa questão importante na vida de qualquer servo dele: a prontidão, a vigilância para com os próximos momentos, ou seja, para com o fim. Nesse sentido, podemos falar sobre preparados para o fim. Devemos, então, vigiar. Nós estamos estudando o texto de Mateus, capítulo 24, e estamos observando que toda a fala desse sermão, diante do templo, no monte, se deu por tudo o que o Senhor Jesus Cristo falou no capítulo 23. E o capítulo 23 é forrado de ais, de uma série de exortações contra os fariseus. Há muitas orientações, há muitas exortações, e há depois um lamento, nos versos de 37 a 39. E é nesse contexto do lamento que o capítulo 24 surge. Diz assim o verso 37 do capítulo 23. Jerusalém, Jerusalém, que mata os profetas e apedreja os que forem enviados. Quantas vezes quis eu reunir os teus filhos como a galinha junta os seus pintinhos debaixo das asas, e vós não o quisestes? Eis que a vossa casa vos ficará deserta. Declaro-vos, pois, que desde agora já não me vereis, até que venhas a dizer: bendito o que vem em nome do Senhor. Meus irmãos, é nesse sentido, nesta fala de que a casa ficaria deserta, que os discípulos, reunidos com o Senhor Jesus Cristo, depois de mostrar as pedras do templo, que provavelmente não poderiam ser destruídas, perguntam a Jesus quando então iria acontecer do fim de todas aquelas coisas. Lá no Monte das Oliveiras, depois de Jesus ter dito que não ficaria pedra sobre pedra naquele templo. E Jesus, depois de indagado, responde. É nesse contexto que ele fala e que ele mostra os sinais do fim. E, de uma certa forma, prepara os seus discípulos para o fim. Ele ressalta pontos e informações que dizem respeito a uma série de acontecimentos, dentre eles guerras, dentre eles pestes, dentre eles perseguição à igreja, mas dentre eles o crescimento da igreja e o desenvolvimento da igreja. Ele diz que isso aconteceria, e aconteceria até o momento do fim. E é como se nós estivéssemos contemplando uma paisagem, vendo montanhas e montanhas e montanhas, uma cadeia de montanhas, e algumas ressaltando paisagens mais próximas de quem fala, e outras mais distantes. E nessas que falam de questões mais próximas, é colocado a destruição de Jerusalém e do templo. Profecia que se realizou, que se concretizou no ano 70, quando o templo foi totalmente destruído. E, por certo, todos que ouviram esse discurso e todos aqueles que falaram a respeito desse discurso, lembraram dele na década de 70, quando todo o templo foi destruído pelo general Tito, que depois se tornou o imperador de Roma. E ele ressalta vários sinais também de coisas futuras, de coisas que iriam acontecer, mas de uma maneira forte e nítida ele fala sobre o final de tudo, como nós já vimos no capítulo 24, versos de 29 a 31.
E agora, nos versos de 32 até 44, ele começa a ressaltar esta importante informação. Uma ordem ecoa da voz de Jesus, da boca de Jesus. A ordem de vigiar. E será assim, meus irmãos, que nós observaremos algumas parábolas, como a da figueira, a parábola do bom servo e do mau servo, a parábola das 10 virgens, depois até chegarmos no grande julgamento. E assim Jesus termina esse discurso que fala sobre escatologia, as últimas coisas, como acontecerá, como será o fim. E todo crente tem a missão de estar preparado para esse momento. Todo crente deve colocar na sua agenda a possibilidade de que Jesus voltará a qualquer momento. Não podemos esquecer disso. E, meus irmãos, nesse texto mostra o perigo e o risco que há de muitas vezes nos envolvermos tanto nesse mundo e esquecermos desta agenda que todo crente deve ter. Mediante a isso, eu gostaria que nós estivéssemos como esse que vos fala, no aeroporto, preocupado com o embarque, e tão tenso, não vendo a hora de entrar no avião. É isso que eu gostaria que você sentisse, porque muitas vezes, alguns que estão tão descansados e já fazem isso de maneira tão rotineira, são aqueles que perdem o voo. São aqueles que perdem a chance de chegar em casa mais cedo e com mais tranquilidade. Gostaria de falar a respeito disso com algumas lições. E como nós estamos correndo com o nosso tempo, devo falar dessas lições aplicando assim e expondo o texto. A primeira coisa que eu gostaria é que devemos vigiar, nos apropriando cada vez mais do nosso conhecimento, ou do conhecimento que nos foi dado. A primeira lição que eu gostaria que você guardasse. Devemos vigiar, nos apropriando deste conhecimento que é passado aos servos de Deus. Nós somos esclarecidos, nos foi passada a informação, nós não estamos cegos, nós não estamos perdidos. O Evangelho, que é a revelação do Senhor, nos mostra como será. O Evangelho nos dá as informações necessárias. Isso é tão maravilhoso, meus irmãos, e eu já falei que nós deveríamos nos emocionar com o Evangelho, porque é o próprio Deus dizendo a respeito do plano dele para conosco. Por certo, se um rei ou uma rainha que vive neste mundo, chegasse para um cidadão comum e começasse a contar os seus planos para este cidadão, ele se sentiria honrado, ele se sentiria feliz, ele se sentiria grato por ser um amigo da rainha ou um amigo do rei. Mas todo crente que está nessa sala, nesse momento, deveria se sentir feliz, porque esse rei, ele comunica a vontade dele, ele comunica o plano dele para nós. E nós deveríamos estar tão contentes com esse conhecimento, não é? O seu conhecimento do doutorado que você está fazendo é bom, mas ele não é tão importante quanto esse conhecimento. O seu conhecimento a respeito das técnicas que você tem na administração, na educação, na saúde, são interessantes, mas eles vão cair por terra diante do verdadeiro conhecimento, que é o conhecimento do Senhor, revelando a nós os seus planos eternos. E ele fez isso, ele ressalta isso para todos nós. É o que diz o verso 32. Olha que expressão linda, aprender. Não é? Você aprendeu tanta coisa já na vida, não é? Mas e essa aqui? Aprender a enxergar as coisas, a entender a vontade de Deus, a entender a revelação e os sinais de Deus. Aprender. Você com certeza conhece tanta coisa e você poderia me ensinar o que você sabe. Mas eu gostaria que você saísse daqui entendendo que você pode ensinar para qualquer pessoa coisas muito maiores a respeito do que está revelado aqui. Aprendei, pois, a parábola da figueira. Essa era uma coisa muito comum na época. As pessoas olhavam e falavam assim, olha, está dando flores, tem brotos, o verão está chegando.
O verão está chegando, não é? Não é isso que a gente fala das quaresmeiras? É isso mesmo? Quaresmeiras. E a gente vê aquelas flores azuis, brancas, e você fala, está chegando uma outra fase do tempo ou da estação. É isso que ele está dizendo. E quais foram os sinais, esses brotos que nos fazem aprender? Gente, coisas como a pandemia. A pandemia é um sinal. É uma das formas de nós observarmos que aqui não é céu, que aqui não é nosso lar e que estamos aguardando o retorno do Senhor Jesus Cristo. Tal como a gente pode falar de nação contra nação, quando a gente vê o capítulo 23, ou de reino contra reino, no capítulo 24, a parte A. Fomes, terremotos em vários lugares, crentes sendo odiados. Meus irmãos, não é isso que está acontecendo? A gente não tem sossego nesse mundo. Está aqui conosco o reverendo Ageu, que pregou um sermão maravilhoso sobre essa questão de que nós somos estrangeiros nesse mundo. E é verdade. E esse é um sinal para que a gente possa entender que aqui não é nosso lugar. Então, quando alguém vê assim, olha, vai haver uma perseguição, talvez os pastores vão parar na cadeia por causa de algumas coisas. O Senhor Jesus falou que seria assim. Ele disse. Isso não começou agora, é desde a época que começou os sinais. Porque na época de Jesus havia paz. Mas logo depois da sua ressurreição e da sua ascensão, a igreja começa a sofrer as perseguições em vários campos, mesmo em Jerusalém, em vários lugares. São os sinais. Quando eu vejo alguém dizendo, olha, vai ser difícil ser pastor daqui a uns 5 anos. Eu falo, é mesmo. Porque é assim que deveria ser. Mas isso é um sinal de que nós devemos continuar vigilantes e sendo fiéis ao nosso Deus. A pregação do Evangelho será uma marca sempre, é um sinal. Meus irmãos, enquanto nós estamos reunidos aqui, tem tanta gente reunida em tantos lugares, e agora, talvez muitos estão nos assistindo em outros países. É a pregação do Evangelho. Um sinal forte que aconteceu na época dos apóstolos, e por isso nesse texto diz, alguns de vocês ainda verão isso. Alguns de vocês verão isso, e por certo alguns viram Jerusalém sendo destruída. Nós devemos manter esse estado de vigilância, nos apropriando de todo esse conhecimento que nos foi passado. Eu fico triste quando alguns jovens vão para a faculdade e abrem mão desse conhecimento. Eu fico triste quando algumas pessoas começam a deixar isso em segundo plano, quando isso deveria ser a base, a referência de entendimento. Nós chamamos isso de cosmovisão. Criação, queda, redenção e consumação de todas as coisas. É assim que a nossa vida está pautada, nessa confiança, desse conhecimento que é revelado a nós. Devemos, meus irmãos, nos manter vigilantes, nos apropriando desse conhecimento dia após dia. Dia após dia. E mesmo que não tenhamos todas as informações. É isso mesmo, nós não temos todas as informações. E a gente pode observar isso nesse texto. Ele mostra isso para a gente, né? Verso 33, assim também vós, quando virdes todas estas coisas, sabeis que está próximo às portas. Em verdade vos digo que não passará esta geração sem que tudo isso aconteça. E realmente alguns viram a destruição de Jerusalém, mas ali começou, era só o início. Agora o verso 35 diz assim, passará o céu e a terra, porém as minhas palavras não passarão, mas a respeito daquele dia e hora, ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem o Filho, senão o Pai. Sabe o que isso significa? Que nós não temos todo o conhecimento. Eu gosto de um autor, filósofo, chamado Nicolau de Cusa, e segundo os meus estudos, ele influencia Calvino. E ele usa uma expressão muito interessante. Nicolau de Cusa nasceu em 1401 e morreu em 1464. Ele diz algo assim, reconhecer os limites do nosso conhecimento é o ponto de partida para o nosso conhecimento da verdade. Olha que lindo o que ele está falando. Reconhecer os limites do nosso conhecimento é o ponto de partida para o nosso conhecimento da verdade. Gente, é assim que é lidar com Deus.
Ele chama isso em outro lugar de douta ignorância, onde você tem que dizer muitas vezes de algumas coisas, eu sei, mas nem tudo. Por que Deus escolhe alguns e não todos? Ele sabe, não cabe a mim. Por que Ele permite uma pandemia atingir dessa forma todo um país, toda uma civilização? Deus sabe. Deus tem tudo sob controle. E não cabe a mim querer ficar definindo se isso é porque amanhã Ele virá. Isso não cabe, é o que diz o texto. O texto está dizendo isso para a gente. A respeito daquele dia e hora, ninguém sabe. Nem os anjos dos céus e nem o Filho. Nesse caso, nós estamos falando do Filho no seu papel como mediador e homem, fazendo o ministério de homem. Mas, meus irmãos, esta douta ignorância deveria encher os nossos olhos para que a gente possa entender uma coisa. Eu não sei o que pode acontecer daqui a 5 minutos, eu não tenho esse poder e nem me interessa esse poder, porque eu sei que meu Deus reina e Ele controla os tempos e as épocas. Cabe a mim saber que algo vai acontecer no tempo dEle e na hora dEle. Por isso que eu devo estar vigilante. Por isso que eu devo estar pronto e atento a estas coisas. Deus não quer revelar tudo, e eu preciso ser humilde o suficiente para aceitar isso. Então, nós precisamos desse tipo de sentimento e de posição. Meus irmãos, eu gosto de uma fala do Hendrick, se me permita dizê-la aqui. Ele usa uma expressão muito interessante ao comentar o texto, e ele fala assim: a curiosidade é maravilhosa, mas não há justificativa para a sagacidade, para a intromissão e para a impertinência. Sabe por que ele fala isso? Porque já surgiram tantos profetas fazendo profetadas e dizendo quando o Senhor Jesus Cristo viria. E pessoas venderam coisas, e pessoas abandonaram coisas, porque estavam tão interessados nessa data, como se pudessem prever essa data, quando a Bíblia diz que o único conhecimento que temos é que chegará um fim, mas não temos o dia e nem a época para isso. Foi isso que aconteceu em 1843, 1844, 22 de outubro de 1844, 1914. Várias seitas, com as suas profetisas e os seus profetas, anunciaram que Jesus Cristo voltaria. Então, deixa eu dizer para você, isso não te compete, você não precisa disso. Você só precisa estar preparado, porque a qualquer momento Ele pode voltar. E se aproprie do conhecimento que Ele te deu, que está revelado na palavra do Senhor. Esse, meus irmãos, é o primeiro ponto da nossa mensagem de hoje. Esteja preparado para o final, exercitando a sua fé. Se prepare realmente para esse dia. Esteja realmente em alerta, esteja realmente preocupado, vigie, exercitando a sua fé. E vamos ver isso no verso de número 35. Passará o céu. Eu queria que a igreja lesse comigo isso. Vocês podem ler comigo? 35. Passará o céu e a terra, porém as minhas palavras não passarão. É nisso que você deve crer. É nisso que você deve acreditar. Você deve ter total confiança nisso. Total confiança nisso. É muito importante que a gente viva assim. Lucas 21, 34 a 35, diz algo interessante. Acautelai-vos por vós mesmos, para que nunca vos suceda que o vosso coração fique sobrecarregado com as consequências da orgia, da embriaguez e das preocupações deste mundo, e para que aquele dia não venha sobre vós repentinamente como um laço, pois há de sobrevir a todos os que vivem sobre a face de toda a terra. Meus irmãos, a palavra é suficiente para nos colocar no mundo e confiar na promessa do nosso Deus, nessa promessa.
O ponto, meus irmãos, é que devemos exercitar a nossa fé e, por vezes, nós somos tentados a abrir mão dela. E como nós somos tentados a abrir mão dessa fé? Olha o que diz os versos de 36 até 39. Mas a respeito daquele dia e hora ninguém sabe, senão os anjos dos céus, nem o Filho, senão o Pai. Pois assim como foi nos dias de Noé, também será a vinda do Filho do Homem, porquanto assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam e bebiam, casavam e davam-se em casamento, até ao dia em que Noé entrou na arca. E não o perceberam, senão quando veio o dilúvio e os levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. O texto no original grego nos dá a ideia de demora mesmo, de que passará muito tempo. E na perspectiva daqueles que estão olhando para essa promessa, haverá um provável momento de cansaço e de perder o foco. E quando nós perdemos o foco, nós começamos a dedicar a nossa atenção para outras coisas. E assim nós perdemos aquilo que deveríamos ter como padrão, a fé. Se lembra que Paulo diz, guardei a fé? Sabe o que significa isso? Que uma das coisas que você deve lutar e conservar e exercitar é a fé. Só que quando uma pessoa passa uma semana inteira e não imagina que Cristo pode voltar, é porque ele está tão preocupado, talvez, com o namoro, com o casamento que vai ter. Talvez a pessoa nem tenha marido ainda, mas ela já está preocupada, como será meu casamento? Como será a festa? O emprego que talvez vai perder, e nem perdeu, mas a pessoa já está, e como será quando eu perder o meu emprego? Você coloca tantas coisas na frente dessa promessa, que você começa a se tornar uma pessoa presa a estas coisas, e nesse texto nós estamos vendo quanto isso é pernicioso, porque o povo, na época de Moisés, viveu assim, casavam-se e davam-se em casamento. Mas aquele homem que levou cerca de 100 anos construindo aquele barco, foi ignorado, quando eles deveriam entender o que estava acontecendo ali. Eles não tiveram fé, não confiaram, e o resultado foi o que nós sabemos. Veio o dilúvio, e muitos foram levados e mortos. Meus irmãos, nós devemos nos preparar, devemos permanecer vigilantes, exercitando a nossa fé. Por mais que tudo diga não, por mais que não haja confiança e esperança nas coisas que estão acontecendo em qualquer lugar, ou até mesmo na igreja, o povo de Deus deve exercitar a sua fé e crer nessa promessa. Sabe o que eu percebo? Hoje pela manhã nós falamos isso, que não tem mais pregação desses pastores que são chamados pastores modernos, que falam sobre pecado, e não tem mais pregação sobre o retorno de Cristo. As nossas pregações tratam de problemas pontuais, desemprego, problemas de saúde, problemas com o mal-estar, de relacionamentos e tantas coisas assim. Mas não há uma preocupação com esses elementos. Eu acho que estamos realmente vivendo isso aqui. As pessoas estão preocupadas com as suas festas, as suas comidas, e eu não sei se vocês percebem o tanto de canais que tratam sobre comida, o tanto de canais que tratam sobre turismo. Não é errado essas coisas, mas a gente percebe que alguns crentes não estão felizes porque não foram para a Disney. Tem alguns crentes que não estão felizes porque não se realizaram em determinadas coisas deste mundo. A nossa alegria, meus irmãos, deve se basear nessa promessa e nessa convicção de que esse Senhor, que prometeu esse retorno, voltará. Então pode ser que você não tenha muitas coisas, mas que você tenha a alegria de saber desse retorno e de valorizar esse retorno. No texto de Lucas, a expressão é: acautelai-vos por vós mesmos, para que nunca vos suceda que o vosso coração fique sobrecarregado com as consequências da orgia,
da embriaguez e das preocupações deste mundo. E aqui eu preciso fazer uma pergunta para você. O que te preocupa? Tem pessoas que estão preocupadas porque os outros não reconheceram. Sabe o que é um pai? Os meus filhos não me reconhecem, eu trabalhei tanto por eles, e eles não me reconhecem. Alguns funcionários falam assim, eu dei o meu sangue por aquela empresa, ninguém nunca me reconheceu. Por que você está colocando o seu coração nisso? Se sua vida foi para servir a Deus, saiba que Deus sabe que Deus viu, sabe que Deus te reconhece, sabe que Deus sabe quem é você, e Ele sabe o que se passa no seu coração. O problema é quando o nosso foco é o outro, e queremos deixar o outro feliz, ou queremos que os outros possam nos agradecer e reconhecer quem somos. É claro que isso seria muito bom, a quem honra, honra. Mas independente, se alguém não honrar, se alguém não reconhecer, agradeça a Deus porque você pôde viver e servi-lo com a sua vida. Glorificar a Deus com o seu coração. Honrar a Deus com o seu trabalho. Alguém foi abençoado, mas você consegue entender qual é o ponto maior. O ponto maior é porque você glorifica a Deus. Isso é fé. E enquanto Cristo não vem, é assim que devemos exercitar a nossa fé. Trabalhando, lutando, criando os filhos, fazendo o melhor que está nas nossas mãos, esperando esse dia no qual Ele dirá, vinde a mim, vinde a mim. Vai ser maravilhoso esse dia, porque a razão das nossas vidas é Deus, e se você está vivo, é para a glória de Deus. E se você não crê nisso, você vai colocar o seu coração nesse mundo e você vai se entristecer, você vai se chatear, você vai desistir muitas vezes, vai dizer, eu vou me separar, não quero mais essa mulher, eu vou me separar, não quero mais esse homem, eu não aguento mais esses meus filhos. Meus irmãos, cuidado, porque a nossa vida tem como sentido e como propósito entender que vamos prestar conta de tudo o que estamos fazendo aqui, diante desse dia. Se nós continuássemos esse texto, nós chegaríamos no grande julgamento, onde você prestaria contas a Deus de tudo que você falou e de tudo que você fez. Sabe o que acontece? Os maridos vão ter que chegar para Deus e dizer assim, olha, Senhor, eu tratei muito bem dela, viu? Ela está aqui bonitinha porque eu cuidei muito bem dela. Será que é isso que Deus vai ouvir? Será que é isso que Deus vai ver? E você vai ouvir de Deus? Esse é o nosso objetivo de estarmos vivos enquanto Cristo não vem. Ou até que Ele nos recolha, para que no último dia todos nós voltemos juntos, junto com o nosso Rei. Então, essa é a segunda lição. Nós devemos ser vigilantes, exercitando a nossa fé. A terceira lição que eu queria ressaltar para os irmãos, nesta noite, tem a ver com Noé. Jesus Cristo aponta o exemplo de Noé. E aqui eu encontrei, talvez, uma aplicação para os presbíteros, que hoje foram reconduzidos, e o presbítero que foi ordenado, mas também para todos os líderes que estão aqui conosco nesta noite, e creio de forma geral para todos que estão aqui. Meus irmãos, o que Jesus Cristo coloca de maneira implícita aqui é um líder, que durante muito tempo viveu pregando, viveu manifestando o seu compromisso com Deus. Meus irmãos, isso é muito importante, é um herói. E eu gostaria de recitar uma frase de um autor, um dramaturgo, chamado Bertolt Brecht. Bertolt Brecht diz o seguinte, miserável país é aquele que não tem heróis. E ele diz, miserável país é aquele que precisa de heróis. Bom, eu discordo da frase dele. Porque depois de Adão, sempre precisaremos de heróis. Sempre precisaremos de heróis. E nesse texto, o Senhor Jesus Cristo mostra um homem que viveu num determinado momento e algumas pessoas não aproveitaram a existência desse homem enquanto ele estava ali. Algumas pessoas deixaram de lado a importância desse herói. E é sobre isso que eu gostaria de ressaltar nessa terceira lição. Vigiemos valorizando os nossos heróis. Vigiemos valorizando
os nossos heróis. Pedro, na segunda carta, no capítulo 2, verso 5, diz assim: e não poupou o mundo antigo, mas preservou a Noé. E olha o que diz a respeito de Noé. Vocês se lembram? Pregador de justiça. E há mais 7 pessoas quando fez vir o dilúvio sobre o mundo de ímpios. Meus irmãos, Noé é uma referência. E é claro, o Senhor Jesus Cristo está dando ênfase àqueles que não ouviram. Agora, por que não ouviram? Porque não valorizaram esse herói. Não deram conta da importância dele. Por certo, muitos disseram, é louco. Por certo, muitos disseram, o que esse homem quer? Aqui não chove, aqui não tem rio, aqui não tem mar. Como ele constrói uma arca? É um doido. E por certo, muitos viram este homem como lunático. Meus irmãos, este mundo precisa de heróis. Mas não meramente um Ayrton Senna, que morreu no dia 1º de maio de 1994, na curva Tamborello. E por que nós lembramos disso tudo? Porque ele faz realmente uma marca na vida dos brasileiros. Mas antes do Ayrton Senna, e que é um herói, nós precisamos falar daqueles heróis que não são valorizados e que estão fazendo algo de muito valor nesse mundo, pregando o Evangelho. Muitas vezes eles não são queridos, não dão atenção a eles, ninguém está nem aí para eles, acham que eles são lunáticos, ou como nós vimos pela manhã, fundamentalistas. Mas não. Eles são aqueles que receberam uma palavra de grande valor para esse mundo. De grande valor para esse mundo. É uma palavra de cura, é uma palavra de salvação, é uma palavra para alertar aqueles que estão no sono da embriaguez desse mundo, presos a este mundo como se tudo fosse aqui e tudo acontecesse aqui. E com isso eu não quero dizer que você não deva se esforçar no seu trabalho, no seu casamento, você deve se esforçar porque você já deve viver o céu aqui e fazer deste mundo um lugar como o céu. Mas, mais do que isso, nós temos a importância de dar um testemunho e de pregar o Evangelho e de mostrar o Evangelho. Esse é o grande valor desses heróis que vivem neste mundo. Então, o Bertolt Brecht está errado. Sempre haverá necessidade de heróis. E sempre haverá essa necessidade. Mas sabe o que é importante que a gente entenda? Deus levanta heróis. Glorifique a Deus por isso. Louve a Deus por isso. Deus levanta heróis. Falo em especial por esta igreja. Deus tem dado presbíteros ao longo de tantos anos que têm sido verdadeiros heróis nessa igreja. Pessoas que muitas vezes dedicam tudo o que têm, até do bolso, para que essa igreja continue. Se temos congregações que foram levantadas aqui, é graças a uma igreja contribuinte, uma igreja fiel nos dízimos, mas há muitos irmãos que muitas vezes tiraram da carteira muito mais do que os seus dízimos e colocaram isso para que a igreja continuasse caminhando nas construções, continuasse continuando nas suas obras missionárias. E é isso que é um presbítero. Alguém pensa que o presbítero é geralmente só aquele que dá a Santa Ceia. Não, é alguém que muitas vezes vai dormir muito tarde. É alguém que vai muitas vezes correr atrás de lições para poder dar boas aulas. São aqueles que muitas vezes estão preocupados com a saúde espiritual de cada membro e preocupados com aqueles que vão ser disciplinados. Deus levanta pessoas, tal como Deus levantou Noé. Oh, meus irmãos, que essa igreja não seja como aquela geração que não ouviu seus líderes. Louvamos a Deus porque ela não é assim. Nós conseguimos ver o respeito dessa igreja. Quando a gente pede uma coisa, a igreja atende. E eu fiquei com dó da igreja nesses últimos dias, quando nós tivemos de fazer vários escrutínios das nossas Assembleias Gerais, mas a igreja veio, a igreja participou, a igreja não abriu mão e esteve presente. Isso é respeito para com a liderança da igreja e louvamos a Deus por isso. Mas eu queria dizer que esses heróis que são levantados por Deus, eles são sustentados por Deus. Noé não teve uma vida fácil, muitos disseram não a ele, mas ele continuou firme naquela construção e terminou aquela construção. Sabe por quê? Porque Deus o sustentou, Deus o abençoou, Deus o ajudou. E nesse momento você parece que está diante de um sermão bibliográfico, mas a gente tem que mencionar esse exemplo.
porque a fidelidade desse homem foi grande em meio a tudo aquilo. Nós precisamos, meus irmãos, de heróis levantados por Deus, nós precisamos de heróis sustentados por Deus, nós precisamos de heróis que mesmo depois de mortos, ainda falam. O texto de Hebreus 11:7 diz assim: pela fé Noé, divinamente instruído acerca dos acontecimentos que ainda não se viam, e sendo temente a Deus, aparelhou uma arca para a salvação de sua casa, pela qual condenou o mundo e se tornou herdeiro da justiça que vem da fé. Vocês percebem isso? Para muitos ele não foi visto como um herói, mas pelo menos para a família dele ele foi um herói. Então eu digo para vocês, presbíteros, que foram reconduzidos e que foi ordenado, antes de tudo, seja um herói para sua esposa, seja um herói para os seus filhos. Não queira ser um herói para a igreja e deixar a sua família de lado. As suas esposas precisam de vocês como heróis, precisam de vocês presentes, precisam de vocês amando e amando e amando e amando cada vez mais os filhos. Os presbíteros que estão aqui, entendam isso. Vocês são os heróis das suas famílias. Vocês são os heróis dessa igreja. É sofrido, é com luta, é com dificuldade. Mas os que são sustentados, levantados e amparados por Deus, vão adiante. E alguns, mesmo depois de mortos, ainda falam. Ainda falam. Nós estamos vivendo 60 anos da existência desta igreja como organizada, e geralmente alguém me conta do presbítero tal, do presbítero tal. Somos homens e com defeitos. Você vai olhar para mim e vai encontrar defeitos. Como você, olhando para esses homens, com certeza encontrará defeitos. Mas mesmo com todos esses defeitos, Deus sustenta, ampara, dá força e a igreja continua. É assim com os diáconos, é assim com os presbíteros. E é por isso que a igreja continua firme e forte, porque Deus tem sustentado pastores, presbíteros, diáconos, para que a igreja continue. Satanás fica de olho nesses homens, porque se eles estiverem com algum problema, afeta todos. Por isso, orem como vocês prometeram pelo Felipe, orem pelo presbítero Ricardo, orem pelo presbítero Joaquim, mas orem por todos os diáconos, todos os irmãos que são líderes nesta igreja, para que a obra dele continue. Os heróis deste novo tempo anunciam a solução para o mundo, até que as portas se fechem como a da arca. Então, desta forma, agora eu chamo o sacerdócio universal e digo que vocês, irmãs e irmãos, todos são responsáveis por continuar esse trabalho de Noé e continuar pregando e anunciando o Evangelho. Talvez alguns aqui não estejam ordenados, mas estão em disponibilidade. Continue o seu trabalho de presbítero e de diácono, não espere ser ordenado de novo, reconduzido, não, continue o seu trabalho. É necessário, meus irmãos, que nós sejamos aqueles que pregam, porque daqui a pouco as portas vão se fechar. E todos nós precisamos pregar. Você tem feito isso na sua faculdade ou você tem se mantido bem quietinho? Você tem feito isso no seu condomínio ou ninguém sabe lá que você é de fato um pregador do Evangelho? Os que são vigilantes, esperando o retorno de Cristo, devem manter isso de forma bem clara, bem nítida. Precisamos desses heróis neste mundo, precisamos desses heróis nestes lugares. Meus irmãos, como na época de Noé, alguns serão tomados, outros não. Alguns serão chamados e outros não. E é isso que o texto mostra. Olha o que diz o verso 40. Então, 2 estarão no campo, um será tomado e deixado o outro. 41, 2 estarão trabalhando no moinho, uma será tomada e deixada a outra. Portanto, vigiai, porque não sabeis em que dia vem o Senhor. Nós devemos, meus irmãos, estarmos vigilantes e precisamos desses heróis para mantermos firmes esta vigia. Por isso, a nossa última lição de hoje tem a ver com o pronto atendimento do Mestre de sermos vigilantes. Verso de número 42. Vigiai, porque não sabeis o dia que vem o Senhor nosso Deus. Verso 43, mas considerai isso, se o pai de família soubesse a que hora viria o ladrão, vigiaria e não deixaria que fosse arrombada a sua casa. Meus irmãos, por que devemos ser vigilantes?
Porque defendemos algo muito precioso, algo de grande valor, algo muito precioso. A igreja do Senhor Jesus Cristo, o povo de Deus, nós devemos, como pais de família, defender e estarmos preocupados, porque pode ser a qualquer momento, porque se fosse assim com relação ao ladrão, nós tomaríamos esses cuidados. Nós precisamos disso, e aí é algo de grande valor para nós, entre a demora e a prontidão. Pode ser demorado, como diz o verso de número 44, por isso, fica também vós apercebidos, porque a hora em que não cuidais, o Filho do Homem virá. Observe isso. Nós vamos ter que lidar, até o retorno do Senhor Jesus Cristo, com a demora ou a prontidão, a paciência ou o desânimo, a falta de fé ou os versos da promessa do nosso Senhor Jesus Cristo. Estejamos vigilantes, então, para manter a prontidão. Estejamos vigilantes, então, com paciência. Estejamos vigilantes para mantermos firmes as nossas convicções nas promessas do Senhor Jesus Cristo. Esse conhecimento nos foi dado e nós não podemos abrir mão dele. Por isso, nós temos, meus irmãos, que enfatizar a importância da vigilância, porque haverá o fim. Termino com uma informação a todos nós. Gostaria de recitar J.C. Ryle, um puritano, que ele diz algo mais ou menos assim: houve uma arca para Noé no dia do dilúvio, houve uma Zoar para Ló quando Sodoma foi destruída, e haverá em Jesus um esconderijo para todos os crentes quando a ira de Deus finalmente descarregar-se sobre este mundo vil. Onde você está fiado? Onde está a sua convicção? Você está vigilante? Daqui por diante é isso que Jesus Cristo vai dizer. E por que é tão importante isso? Porque nós não estamos na casa, nós estamos aguardando o lar. E tal como eu fico apreensivo, esperando um voo, eu gostaria que você estivesse apreensivo, mesmo que você esteja tão feliz com tudo que está acontecendo na sua vida. Eu queria que você sentisse essa necessidade de ficar apreensivo, porque a qualquer momento o Senhor Jesus Cristo vai voltar. E a nossa arca hoje é o Senhor Jesus Cristo. E confiamos na sua promessa. E descansamos nele. E se temos um herói para medir os nossos esforços, é nesse herói, o supremo herói, que é o Senhor Jesus Cristo. Vou usar mais uma frase, essa do Steven Lawson, pregador atual. O coronavírus pode causar apenas a primeira morte, que é a morte física. Mas o pecado produz a segunda morte, que é a morte eterna. Tema o que é muito maior. Que desta sala surjam muitos heróis que preguem a cura para o pior problema da humanidade, que não é o coronavírus, é o pecado, que tenazmente assedia inclusive a nós. Aplico com algumas coisas. Valorizemos o que temos, porque geralmente a gente não valoriza, né? A gente começa a olhar para outros lugares e deixa de valorizar o que a gente tem. Então valoriza o fato de você ter uma Bíblia e de poder encontrar nela a verdade. Cuidado com os filósofos. Cuidado com os pensadores atuais de mente aberta. Nós precisamos, meus irmãos, do firme fundamento, da única regra de fé e prática, que é a palavra de Deus. Quantas vezes ela está sendo deixada? Tem pessoas que conhecem e conseguem recitar Nietzsche, conseguem recitar tantos filósofos, mas talvez não esteja conseguindo recitar um texto bíblico e perceber que nele há tanto poder. Tomemos cuidado com a curiosidade pecaminosa. Quando será? Quando será? Quando será? Quando será? Não nos cabe. O que cabe a nós é confiar nas promessas que haverá um fim. Enquanto ele não chega, viva servindo a Deus. Lutero respondeu isso: se você soubesse que amanhã Jesus Cristo voltaria, o que você faria hoje? Ele diria: eu faço a mesma coisa que eu faço todo dia. Servir a Deus com a minha vida. Servir a Deus com o que eu estou fazendo. Essa é a melhor forma de esperar esse momento. Sirva a Deus sendo o melhor marido, sirva a Deus sendo o melhor filho, sirva a Deus sendo o melhor estudante, mas entenda que você está fazendo tudo isso para Deus. Somos exercitados por Deus a cada dia a crer e crer. Sabe quando?
quando tudo parece desesperançoso, quando tudo parece que está dando errado, Deus está nos chamando a crer, a exercitar fé, a exercitar os músculos da nossa fé, e crente é musculoso na fé, porque a cada problema, a cada dificuldade, eles sabem que ele crê, e ele confia nisso. Que tipo de pessoa você é no reino? Um herói? Sabe por quê? Tem muitos crentes que são vilões. Davi, em um momento triste, se tornou um vilão. Eu espero que você seja realmente um herói e que a palavra de Deus brilhe através da sua vida.